Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre Alice no País das Maravilhas. Mas Matheus, Alice no País das Maravilhas, o que isso tem a ver com o canal? Calma que eu vou te explicar. E quando eu digo Alice no País das Maravilhas, não é um filme novo de 2010 que existe não. É um filme de 1951, acho que é isso, 1951, 1959, alguma coisa assim. Depois procura no Google, animação Alice no País das Maravilhas. É o mais famoso e é um clássico. E só me desculpa que eu tô com a aparência assim meio abatida, porque eu tô com febre, né? Comecei a ter febre algumas horas atrás, então eu tô com essa aparência um pouco abatida, mas decidi que eu deveria fazer vídeo mesmo assim. O que ela nos ensina, o que ela nos mostra? Que, bom, por exemplo, a Alice começa com ela recebendo uma aula, né? Tem a tutora dela, tá dando uma aula pra ela. E ela tá super desanimada, super nem aí, super entediada. E aí a tutora dela fala, Alice, presta atenção, essa aula aqui é importante. Ela, mas isso é muito chato, não tem figura, esse livro não tem figura. Aí de repente passa um coelho branco com um relógio se mostrando super atrasado. E ela, nossa, viu aquele coelho lá, achou estranho, né? E correu atrás do coelho. Aí o coelho entra numa toca, né? Entra numa mini caverna, né? Entra numa toca e ela entra junto. Aí quando ela entra junto, ela percebe que a porta é muito pequena para ela, né? Porque depois da toca vai vir uma porta e essa porta tem a passagem muito pequena. O que ela faz com isso? Como ela faz? E aí a própria porta tem vida e diz para ela assim, você toma esse... Eu lembro se ela come alguma coisa, se bebe alguma coisa, e aí diz, você vai diminuir. Aí ela vai, toma, diminui e passa pela fechadura. E em vários momentos ela vai comer alguma coisa ou beber alguma coisa que vai fazer ela ficar gigante e depois pequena, né? Gigante, minúscula. E o que isso quer dizer, na verdade, né? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. O que isso significa? Significa, na verdade, a perspectiva de uma criança. Ela estava no momento ali recebendo uma aula que ela considerava chata. Isso até pode ser um vídeo sobre educação. Por quê? Porque representa um aluno naquela aula ali maçante, que não está sendo atrativa para ele e ele está viajando para outro mundo. Então ela vai, escapa, né? Foge para o Wonderland, que é dentro dessa toca, que é o País das Maravilhas, né? O Wonderland seria traduzido assim ao pé da letra como a Terra das Maravilhas, né? E não o País das Maravilhas. Aí é uma espécie de simbologismo de uma criança chateada, entediada com a forma como é feita a aula, a explicação, com o processo educacional. E que ela faz? Quer fugir para uma realidade mais interessante. Então ela entra na toca e vai parar em Wonderland, onde tudo é maravilhoso, onde tem criaturas fantásticas, as criaturas são bondosas. Então isso mostra que o nosso processo educacional, ele é falho, ele é retrógrado, ele é arcaico, ele é antigo e ele não está se renovando, porque as crianças continuam entediadas com o processo educacional. Isso é mostrado no livro, que veio muito antes disso, mas no filme, na década de 50. Então assim, já é mostrado ali, imagina hoje. Então, assim, é mostrado que as crianças se sentem tão entediadas que elas querem fugir para uma realidade. E é o que a Alice faz. Até ela fala, mas não tem figuras e tal esse livro, é maçante. E aí ela vai para Wonderland e ela conhece a Terra das Maravilhas, que tem várias criaturas fantásticas, vários cenários fantásticos. E, de vez em quando, ela precisa ficar mais alta e ela toma alguma coisa e fica mais alta. Às vezes ela precisa ficar menor, ela toma uma coisa e fica menor. O que significa? Qual é a simbologia disso? É que a criança, muitas vezes, ela é colocada numa situação, ela se vê numa situação de que, às vezes, ela precisa agir como adulta, às vezes ela precisa agir como um bebê, uma adulta e um bebê. Às vezes ela tem muita responsabilidade e às vezes não. E tem situações que pode ser diferenciado duas crianças, né? A que tem que agir sempre como adulta e a que age sempre como criança. Então, assim, é mostrada a expectativa da sociedade sobre a criança, que ela tem que crescer para poder resolver algum problema. Por exemplo, ela tem que crescer para poder passar por um obstáculo, tem que diminuir para passar por um obstáculo pequeno. Então, assim, dependendo da situação, a criança tem que se mostrar maior ou menor, mais nova ou mais velha. Então, assim, é mostrado como é o entendimento, como é a expectativa da criança, né? Como a criança entende o mundo, né? Como é o mundo na visão da criança. E aí tem as frases, né? Como, por exemplo, a do gato mágico encontra ela. Aí ela pergunta, né, se ele pode ajudar ela a encontrar o lugar que ela quer. Aí o gato pergunta, qual lugar você quer? Para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Então ele responde para ela, né, bom, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E é real, né? Isso mostra também, talvez, a falta de tutela das crianças, né? Tipo, não tem uma pessoa responsável para poder encaminhar
certa aquela criança ali. Então ela não sabe para onde ir. Em vários momentos da vida dela, ela está lá, para onde que eu vou, o que que eu faço, o que que eu vou trabalhar, o que que eu vou estudar, para qual faculdade eu vou. Ela está insegura, ela fala, não sei para onde eu vou. Né? Isso retrata a criança, né, da realidade. E ele fala, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é caminho. Né? Pode ser qualquer caminho, já que você não tem uma especificação em si, não tem um desejo em si. E também vai ter a frase que ela fala assim, perguntam quem ela é. Aí ela fala, quando eu acordei eu sabia quem eu era, mas de manhã pra cá, eu já mudei 20 vezes. Então meio que diz assim, eu me transformo mesmo em um dia só, eu sou pessoa diferente, eu aprendo coisas novas, eu evoluo, eu amadureço, então eu tenho concepções diferentes da vida. Então ela vai dizer, quando eu acordei de manhã eu sabia quem eu era, mas agora, nesse momento, eu já mudei 20 vezes e já sou uma outra pessoa. Isso mostra também a transformação da criança, que ela vai aprendendo, ela vai compreendendo como é o mundo e ela vai se transformando, vai mudando os hábitos. Então, e aí o Wonderland serve como fuga da realidade, né? Aquela realidade ali é muito chata, aquela leitura lá que ela não gosta, ela tá achando maçante, e ela foge pro... Talvez fosse a imaginação, né? O Wonderland, né? Assim, o simbolismo fosse uma imaginação, ela criando um mundo fictício na imaginação dela. E é isso, galera. Essa animação maravilhosa, eu gostei. Achei bem colorido, bem legal pra época, muito bem feito. E o sentido também, cara, é fenomenal, explica muita coisa. Fala sobre o processo educacional, fala sobre a perspectiva, como uma criança se sente, sem falar com uma criança, sem ela expressar com explicações, sabe? Você consegue vivenciar, né, a Alice, entender os dilemas que a criança passa. E a questão das escolhas, né? E você fugir para uma realidade que é uma realidade imaginada, que é um mundo muito melhor, muito mais interessante. Que o Wonderland é mais interessante, tem cachoeira, tem floresta, tem criaturas, muito melhor do que no mundo real, né? Muito mais interessante. Uma coisa que eu percebi, assim, foi notório quando eu estava assistindo, antes de eu pesquisar sobre e tal, eu estava anotando isso, que ela passa por algumas situações que podem ser perigosas, que tem um indício de ser um perigo ali, de já estar numa situação de uma ameaça, de um risco, e ela não se importa, ela parece alheia a tudo, sabe? Por exemplo, tem uma situação perigosa e tal, que ela pode fazer mal à vida dela, à saúde dela, e ela tá assim, super despreocupada e tal. Então assim, mostra que a criança não tem maturidade, né, com os perigos do mundo, que mostra algumas coisas perigosas, e ela não tem medo e tal, ela passa por situações amedrontadoras, e ela não tá nem aí, sabe? Tá feliz e tal, tá como se nada estivesse acontecendo, tá como se estivesse passeando no parque. Então mostra a pureza da criança, a inocência da criança diante de um mundo que é perigoso, né? Além de tudo, mais uma coisa, né? Tem um efeito reverso, que é, por exemplo, no mundo real, é normal que os filhos recebam um esporro dos pais, recebam bronca dos pais, recebam uma explicação dos pais por que não fazer isso e tal, né? Dar um conselho, aconselhar os filhos. E ali, quando ela entra em Wonderland, é ela que dá esporro, né? Por exemplo, né, as criaturas. Aí lá é o mundo do contrário, as coisas são diferentes, né? São diferentes da nossa realidade. Só que ela entende ainda como a realidade, como a nossa realidade, né? Como a realidade do mundo real. Então, assim, veja o adulto estar dando bronca numa criança, quando ela entra em Wonderland, que ela percebe que o mundo é diferente, ela não pensa, esse aqui é um mundo diferente do meu, vou aceitar já. Ela pensa, não, isso aqui tá tudo errado, porque o que eu conheço é aquilo, o que eu conheço é o mundo real, que ele não é assim, então tudo que tá aqui tá errado. Aí ela começa a dar esporro, né? Começa a brigar, fala, isso não é assim, você tá fazendo errado, porque é a visão de uma criança, né? Tipo, ela não tem a compreensão ainda de que ali é uma outra situação, ali são outras pessoas, e ela enquadra tudo na perspectiva do mundo dela. Então ela começa a dar esporro, né? Ao contrário, não é o adulto que dá bronca na criança, é a criança que parece que ela tá dando esporro em todo mundo, tá sendo sério, não, você não pode fazer isso. E, cara, é engraçado, é bom, é leve, ensina muita coisa, tem muito simbologismo, tem ensinamentos que até hoje ninguém descobriu completamente, ninguém conseguiu destrinchar completamente todos os ensinamentos que tem. E é fantástico, cara. Assistam Alice no País das Maravilhas, se eu não me engano é de 1959, beleza? Mas se não for, vou deixar na legenda aí. E é isso, galera, mais um conteúdo aí, uma indicação de filme, e é isso, mais uma vez. Lembrando que, por favor, se quiser ajudar o canal, curtir, é sempre importante, comentar o que queiram que eu fale, e de compartilhar com amigos se você gostou desse conteúdo, e se não é um inscrito, chegou nesse canal por esse vídeo, considere se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. E é isso, mais uma vez, eu vou ficando por aqui, fui!